Fala galerinha do canal, galera! Hoje com motor 1.0 TSI da Volkswagen, cortesia aqui da MC Shopcar, dando aquela força ao canal, pra gente falar sobre questões de economia desse carro, tá? De fato, os motores TSI são muito eficientes em desempenho, né? São motores prazerosos que ocupam hoje praticamente toda a linha Volkswagen. Tem a questão da manutenção, né? Motores TSI, motores turbinados, né? Com aspiragem forçada, tem tendência a ter manutenção mais elevada. Mas por ser um motor com um empuxo muito forte, né? Por ser carros andões, carros que andam, né? Será que a economia desse carro é assim, tão boa, né? Quanto muitos falam? Essa geração é a A211, é composta pelas gerações turbo alimentadas TSI, motores MSI, que são os motores 1.6 16 válvulas, e tem também o aspiradinho de entrada, o motor MPI, né? São essas gerações de motores. Mas de fato, né, se você optar por um TSI, o seu carro vai conseguir ter a mesma economia do MSI e do MPI? Essa é a dúvida que aquele cara do dia a dia que está usando, né, fica. O cara de repente consegue colocar um pouquinho de dinheiro a mais, né, e comprar um TSI, mas fica na dúvida se ele vai ser realmente econômico quanto os modelos de entrada. Por exemplo, aqui, ó, um Golzinho, ó, esse aqui tem motor MPI, né? Será que um Gol desse aqui, né, bebe mais do que um motor TSI? É isso que a gente vai ver. Eu vou trazer os números aqui, fazer a comparação com essas gerações, para você saber se realmente vale a pena em termos de economia. Vamos lá? Então, galera, antes de começar, só pedir para vocês fazerem aquela inscrição, dar aquele like, compartilha com os amigos aí. Maiores dúvidas, pode chamar a gente também no Instagram. E agradecimento mais uma vez a MC Shopcar. Basicamente, a diferença entre as gerações turbinadas, né, e as gerações aspiradas do motor A211 é o ajuste do modo eletrônico, né, e a injeção diretamente na câmara de combustão. Mas isso é suficiente para classificar o motor TSI como mais econômico com relação aos seus irmãos? Eu trouxe aqui os números para vocês compararem, oficiais da Volkswagen, tá? Primeiro eu vou comparar o motor TSI com a geração MSI. O que é MSI? Vocês lembram o Polo e Virtus MSI? E a gente vai estar falando do 16 válvulas, porque existem também MSI 8 válvulas EA111. A Volkswagen definiu todos os MSI, né, com motores acima de 100 cavalos aspirados, não da geração turbo. Então a gente vai estar falando aqui do MSI 1.6 16 válvulas. Questão de consumo urbano, tá? O motor MSI vai fazer na gasolina 12 km por litro, ao passo que o TSI vai chegar a 11 km por litro. São números oficiais da Volkswagen. Então, se a gente comparar com a geração 1.6 16 válvulas, em consumo urbano, o TSI vai perder por 1 km, tá? Na rodovia, o MSI 13,9 km por litro, e aí que a linha TSI dá o troco, tá? Essa geração TSI, né, por ter a injeção direta, e essa injeção direta diretamente na câmara de combustão, né, faz com que os motores TSI tenham uma facilidade em economia, principalmente na rodovia. E é o que o TSI vai dar o troco. Ele vai chegar a seus 14,1 km por litro. Diferenças pequenas. A gente vê que as diferenças de economia entre o EA211 MSI e o EA211 TSI são muito próximas, com a vantagem do TSI em rodovias. Se você utiliza o motor TSI em rodovias, né, com mais constância, né, vale a pena, né, investir nessa linha. Você vai ter um carro aí mais econômico. Mas e se a gente fizer a comparação com a linha MPI, tá? Os Up MPI, os Polo Robust, né, MPI, o Gol que eu mostrei para vocês aqui com aquele motorzinho MPI, que é basicamente a linha de entrada, tá? Você que tem dúvida, né? Você que precisa de carro mais econômico,
e talvez opte pela geração MPI, né, por ter uma manutenção mais em conta. Em questão de economia, como é o combate entre eles? Em consumo urbano, comparando o Up MPI, né, ele vai chegar na gasolina a 14,2 km por litro, ao passo que o motor TSI em consumo urbano 14,1 km por litro, ambos na gasolina. Então é praticamente um empate, tá? A gente vê uma leve vantagem do motor MPI, mas não tem como classificar, né, que não seja um empate com 0,1 de diferença a favor do MPI. Mas e na estrada, tá? Se compararmos o MPI com o TSI na estrada. Vai lá, na rodovia, 15,3 km por litro, consumo rodoviário do MPI contra 16 km por litro, analisando os motores da linha Up. Então, galera, nos dois casos, né, o TSI vai levar vantagem sempre na rodovia. Se você utiliza, né, o seu carro em rodovia, a tendência é que esses motores TSI sejam praticamente imbatíveis em questão de rodovia. A injeção direta é muito forte nessa relação potência e consumo quando injetada diretamente na câmara de combustão. Nos dois casos, tanto se a gente comparar o TSI com o MPI quanto o MSI, né, 16 válvulas, tá? Nos dois casos a gente vê uma vantagem da linha TSI. E nos dois casos ele perde muito pouco, né? Praticamente são empates técnicos, né? Na cidade contra os dois. Então, de modo geral, se a gente for fazer uma média de consumo, média cidade, rodovia, o motor TSI vai ser mais econômico, tanto contra o MPI quanto contra o MSI, né? A vantagem, na média, o TSI vai ser mais econômico, né? Lembrando que na estrada, mais ainda. É como churrasqueira, né? Se você coloca mais ar, né, na churrasqueira, o fogo vai pegar melhor, tá? É o mesmo sistema aqui nos motores, né? Quanto mais ar, o carro vai ter mais centelha e vai trabalhar melhor, utilizando mais centelha, mais ar e menos combustível. E como consumidor você analisa, se você utiliza o carro mais nas rodovias, talvez valha a pena. Tem a questão da manutenção que a gente traz sempre no canal aí, ó, matérias a respeito da manutenção. Realmente você tem que ter um cuidado maior, as peças são um pouco mais caras, mas em questão de economia em si, né, de combustível no dia a dia, vale a pena e o TSI chega a ser mais econômico na média. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Mais uma vez aí, obrigado a MC Shop Car, sempre dando aquela força ao canal. Um abraço.